trabalho, não é? Muito bem, vamos lá então diretamente para o nosso assunto aqui nesta noite. Primeiro, vou ter que mostrar algo para vocês aqui. Vamos devagar nesta noite. Nós vamos ter que mostrar algo para vocês. No programa passado nós estávamos mostrando aquela voz que aparece aqui na era final, dizendo assim: sai dela, povo meu, para que não incorra das suas pragas. Mas antes, para que você possa entender, e que Deus me ajude nesta noite, que você me dê a sua atenção exclusiva nesta noite, porque eu preciso da sua ajuda para você entender isso que Deus está querendo passar para você nesta noite. É uma lição maravilhosíssima, tá ok? É uma lição, eu fiquei encantado com essas coisas aqui, e se eu fosse trazer tudo que eu tenho anotado aqui, nós íamos sair daqui só amanhã pelo amanhecer, nós íamos ter que fazer uma vigília aqui. Mas eu quero trazer um quadro para vocês nesta noite. E o título do nosso ensinamento, do nosso ensino nesta noite, a nossa lição, é Jerusalém sitiada. Você não sabe o que é sitiado, significa cercado. Jerusalém cercada. O cerco de Jerusalém, tá? O cerco de Jerusalém. E aí nós vamos entender que foi um grande sinal em que o próprio Mestre, o Senhor Jesus, nos advertiu para que olhássemos a este grande sinal, que quando isto acontecesse, era hora de sair. Você sabia, irmãos, que nesta era, Deus mandou você abandonar o templo de Deus? Eu vou começar fazendo essa afirmação. Nesta era, Deus deu uma ordem direta, mandando você e eu abandonar o seu templo. Ele disse: saia daí, do meu templo. Lembra? Nós vamos começar lendo a Escritura, está em Lucas 21. Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Lucas 21. Diz assim, ó. Lucas 21, a partir do verso 20. Diz assim: mas quando virdes Jerusalém, não é Sodoma não, tá? Não é Sodoma cercada, não é Babilônia cercada, não é Egito cercada, não é a Síria cercada, está entendendo? Está dizendo aqui, ó, Jesus está dizendo: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a destruição, a abominação que estava chegando em Jerusalém para tomar controle de Jerusalém. Ora, Paulo já advertia na primeira era, Paulo advertia que o anticristo, ele queria se assentar no templo de quem? No templo de Satanás? No templo de Dagon? No templo de Lúcifer? Não, ele queria se assentar no templo de Deus, querendo se parecer Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, certo? E aqui Jesus está dizendo assim, ó, quando virdes Jerusalém cercada, e no programa passado, tudo que nós falamos é o cerco de Jerusalém, é a invasão, são os exércitos romanos, cercando quem? O templo de Deus. Mas meu Deus, irmão, mas o templo de Deus, sim, Jesus mandou sair do templo. Falou: sai dela, povo meu. E aí se diz: mas lá era a Babilônia. Mas olha o que vai acontecer aqui. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. E o profeta, ele esmiuçou isso para nós. Olha, quando virdes Jerusalém, quem é Jerusalém? O lugar mais santo, o povo mais santo, o lugar mais santo, que tinha o povo mais santo, com o povo mais religioso, com o povo mais conhecedor da linhagem real, a semente da mulher. Ah, meus irmãos, eu espero que você já esteja captando a visão aí. Espero que você esteja captando a visão. Mas como pode? Como pode a própria Jesus? Quem é? Irmão, quem é a Jerusalém hoje? Quem é? Eu quero que você pense com atenção. Quem é Jerusalém hoje? É o povo mais santo. É o lugar mais santo. É o povo mais religioso, da linhagem real, que mais conhece a verdade. Então você pode já anotar quem é Jerusalém. De quem é que Jesus está falando? De que cidade Jesus está falando? De que povo Jesus está falando? Jesus está falando de Jerusalém. Jerusalém. Que coisa tremenda, não é?
Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Por quê? Porque o exército estava invadindo a cidade. E o exército que estava invadindo a cidade, ele estava vindo para destruir tudo. A invasão daqueles gafanhotos sobrenaturais, não é? A invasão daqueles espíritos sobrenaturais. A invasão na esfera eclesiástica de Jerusalém. Festa das trombetas, a invasão na esfera eclesiástica de 200 milhões de demônios, invadindo quem? Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Olha, Jesus está dizendo assim, quem está aí dentro, saia. E se você estiver no campo, não volte lá. Não volte para lá. Desapareça daquele lugar. Não volte para... Mas Senhor Jesus, mas ali é onde a glória apareceu. Ali foi o templo construído pela própria instrução de Deus. Não é? Não é isso que aconteceu? Não era o templo que foi realmente edificado? Agora, vamos fazer uma pausa aqui, que eu quero que você capte essa visão. Eu quero que você capte essa visão. Ora, você sabe que quando o primeiro templo que foi construído foi construído por Salomão. E quando Salomão construiu o templo, ele colocou a arca lá dentro do templo. Certo? Segundo Crônicas, capítulo 7. Quando ele termina de construir o templo, ele coloca a arca lá dentro. Mais tarde, Israel entra na apostasia, porque veio um Acabe e uma Jezabel. E quando eles entram na apostasia, eles são levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor vem e destrói o templo que Deus havia construído. Salomão, o grande sábio, representando o Espírito Santo. Quando ele constrói aquele templo, e ele coloca a arca lá dentro, finalmente ela havia encontrado um lugar de descanso. Nabucodonosor leva o povo cativo, e ele vai em Jerusalém, e ele traz aquele templo abaixo, transforma-o em ruínas. Mas havia uma promessa de que Deus restauraria aquele templo, não é? E aí nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, nos dias de Zorobabel, aparece aquela lei, dizendo, o rei dando a carta para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem, restaurassem o templo. Não é verdade? E eles restauram o templo que havia sido destruído. E eles conseguem fazer aquilo naquele tempo determinado que Gabriel havia dito para Daniel. Tantas semanas, 49 anos levará para reconstruir o templo. E exatamente, eles reconstruíram, e a coisa mais linda, a reconstrução do templo que havia ruído, não é verdade? Quando o templo é reconstruído, não é? Está lindo, maravilhoso. Quem é que entra lá dentro do templo? O próprio Jesus entra dentro do templo. E os discípulos olham para o templo e dizem, olha que coisa maravilhosa. Olha essa igreja da mensagem, que coisa linda. Olha essa grande cidade santa, que coisa linda. Olha o templo dessa cidade santa. Jesus disse assim, não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra. Mateus 24. Não vai ficar nenhuma pedra. Mas Senhor, mas meu Deus do céu, mestre. Mas esse aqui foi Deus que mandou reconstruir esse negócio. Foi Salomão que construiu, foi destruído. Mas olha quem reconstruiu. Zorobabel, não é? Debaixo de um profeta Josué, chamado Josué, que tinha nos dias de Zorobabel, com aqueles grandes profetas reformadores, Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo. Mas como que isso é possível, mestre? Não pode acontecer não, é o templo de Deus. Aqui é onde a fumaça desceu, a nuvem desceu. A nuvem desceu lá dentro daquele templo. A fumaça encheu, que os ministradores nem conseguiam adorar. Jesus disse assim, sai daí, porque não vai sobrar nada. Nada, nada, nada. Vai vir as suas ruínas. E aconteceu isso ou não aconteceu?